Mateus capítulo 3, verso 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Essa é a tua palavra poderosa, que não erra, que não volta vazia, a tua palavra que nos sustenta, mas também a tua palavra que nos liberta, é a tua palavra que nos cura, é a tua palavra, Senhor, que nos transforma, é a tua palavra, Senhor, que nos entrega, Pai, aquilo que nós necessitamos para estabelecer o teu reino nessa terra, é a tua palavra que nos faz com que sejamos a cada dia mais parecidos com Cristo, que molda o nosso caráter. É a tua palavra, Senhor, que nos lapida. É a tua palavra que nos ensina o caminho que devemos seguir. É a tua palavra que nos dá refrigério para a nossa alma. É a tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós necessitamos nessa manhã, mesmo que doa. Mas que o Senhor faça a tua obra em nós. Em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações. Usa a minha vida, Pai. Tem misericórdia de mim essa manhã, Senhor. Eu preciso do Senhor, Pai. Eu sou limitado, eu sou falho. Eu preciso da tua graça, eu preciso, Senhor, das tuas inspirações. Eu preciso da tua direção. Eu preciso, Senhor, do teu poder. Eu preciso, Pai, do Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça nessa manhã. Que o Senhor se manifeste, que o Senhor fale, que o Senhor, ó Deus, entregue a nós algo poderoso dos céus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Quando nós lemos sobre o batismo de Jesus, acabamos de ler sobre o batismo de Jesus, nós vemos a manifestação da Trindade. Jesus se fez homem e nessa ocasião ele vai até o Jordão ter com João, porque ele iria ser batizado. O Pai brada com alta voz: esse é o Filho amado, esse é o meu Filho amado, de quem eu tenho prazer, de quem eu me comprazo. E o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. Nós não encontramos a palavra Trindade na Bíblia, mas nós encontramos a manifestação da Trindade nas Escrituras. Nós encontramos o agir sobrenatural do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós cremos na Trindade. Nós cremos na triunidade de Deus. Três pessoas diferentes, que na essência são um só Deus. Amém. Nunca ninguém conseguiu explicar a Trindade. Já tentaram de diversas formas. Esses dias a Nani perguntou para mim: pastor, como que explica a Trindade? Eu falei da água. Mas ainda não é suficiente. Temos a água sólida, líquida, gasosa, mas no final das contas é tudo água. Mas Deus, a Trindade, não é uma coisa só, são três pessoas. E se eu tentar explicar aqui, nós vamos ficar tentando explicar e não vamos conseguir. Ah, mas o Evangelho é simples, tinha que ter uma explicação para isso. Se tivesse explicação, não seria sobrenatural.
é igual à paz do Senhor, que excede o nosso entendimento. Se nós conseguirmos explicar, ela não é uma paz que está além do nosso entendimento. A Trindade é suprema, a Trindade é excelsa, a Trindade está acima de todas as coisas, inclusive do entendimento do homem. Nós não podemos explicar, mas nós podemos experimentar. Nós não podemos explicar a Trindade, mas nós podemos viver e experimentar a manifestação do Deus Pai e sua paternidade. E Deus, Ele é Pai. Não é um homem de barba branca, com cajado na mão, distante. Não. Deus é Pai. E Ele quer participar da construção das nossas vidas como filhos. Quando nós falamos do dízimo, muitos foram feridos, porque aprenderam que o dízimo é uma troca, é uma barganha. Eu tenho que dar para poder receber, eu tenho que dar para poder receber. Nunca foi sobre isso. Deus é Pai, e você que é pai, você sabe. O seu filho não precisa te dar nada para que você possa presenteá-lo. O teu filho não precisa te dar nada para que você possa educá-lo, ensinar o caminho, amá-lo. Deus é Pai. Deus é Pai. Ah, pastor, mas o meu pai não tem nada a ver com isso. Pois é. Por isso que nós precisamos pedir a revelação da paternidade de Deus sobre nós, para que nós possamos ter a nossa identidade revelada. Por quê? Porque a nossa identidade é a identidade de filhos. A paternidade de Deus, ela influencia pelo menos 3 esferas da nossa vida. Ela nos dá direção, ela nos impõe limite e ela nos dá proteção. E a paternidade terrena, as referências de pai que nós temos na terra, deveriam influenciar pelo menos essas 3 áreas. Nós já falamos sobre isso aqui. Nós já falamos sobre isso na reunião de homens. E quantas são as vezes que eu chego em casa e as minhas filhas dizem: papai chegou, ufa papai, graças a Deus você chegou. Senso de proteção, como se eu pudesse fazer alguma coisa, né? Se entrasse alguém em casa, eu ia trancar a porta e ficar juntinho com elas lá, orando, clamando o sangue de Jesus. Mas as crianças, os filhos, eles têm e recebem a influência da paternidade, e uma das influências é a proteção. Mas também a paternidade, ela impõe limites. Quando a criança, quando a pessoa, ela não tem paternidade, uma pessoa que é criada pelos avós, uma pessoa que é criada pelos tios, uma pessoa que é criada pela mãe, não que eles sejam mal intencionados, mas esse não é o papel deles. Eles não conseguem falar o não, impor limites. A criança cresce nesse ambiente, e quando ela vê uma oportunidade e a oportunidade fecha as portas, ela recebe um não, ela se frustra. Ela se frustra. Por quê? Porque não recebeu limites. O contrário também é verdade. Imposição de limites exageradamente vai fazer com que a pessoa, ela complete 18 anos e pense que agora o mundo é meu, o céu é o limite, há um oceano azul pela minha frente, vou fazer tudo o que o meu pai não me deixou fazer até os 18 anos. Então a falta de paternidade, ela vai faltar com a proteção, com os limites, mas também ela não dá direção. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Geralmente quem não tem paternidade começa, e tudo que começa não termina. Começa alguma coisa e não termina, começa outra coisa e não termina. E eu não tenho nada de paternidade para falar aqui, mas o Espírito Santo de Deus é que manda aqui. Receba essa palavra. Receba essa palavra. É o Espírito que está falando. Por isso, pai que aqui está, faça o seu melhor, para que o seu filho não tenha falta de paternidade.
O nosso Deus é um Deus geracional. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele se importa conosco, mas Ele se importa com os nossos filhos. Ele se importa com a nossa geração, mas Ele se importa com as próximas gerações. E é por isso que o diabo investe tão pesadamente de geração em geração. Então, seja um pai presente. Ao invés de dar presente, a criança quer a sua presença. O maior presente que você pode dar é a sua presença. Deus Pai e a paternidade dele nos influencia de tal maneira que nós, sabendo quem somos, não vamos ter necessidade de aprovação. Não vamos ter complexo de inferioridade. Não vamos ter os problemas emocionais de não saber quem somos ou para onde vamos. Mas vamos saber que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Jesus, o Filho, não foi criado. Jesus, o Filho, não aconteceu quando Ele nasceu da Virgem Maria. Jesus, o Filho, não surgiu. Jesus, conforme diz João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele tabernaculou entre nós, e Ele habitou entre nós. Jesus, o Filho, era, é, e para sempre será. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e que há de vir. O mesmo ontem, hoje, que será eternamente. Jesus veio, nasceu de uma virgem, cresceu. Começou seu ministério com 30 anos e morreu com 33, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai, intercede por nós, advoga por nós. Ele é o advogado junto ao Pai. Então, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Sabe por quê? Porque você tem o melhor advogado que você poderia ter. Jesus é o seu advogado junto ao Pai. Quando você quer resolver da sua forma e buscar a sua justiça, o que o advogado vai poder fazer? Agora, quando você anda na verdade, descanse em Deus, que a justiça vem sobre a sua vida. Mas o que a verdade tem a ver com a justiça? Somente tudo a ver. Quando Paulo descreve as armaduras, ele fala das armaduras espirituais, ele fala do cinto da verdade. Sabe por quê? Porque a couraça da justiça, a couraça do soldado romano, ela passava da cintura. E o que segurava a couraça era o cinto. Então, quando Paulo fala do cinto da verdade, o cinto tem que estar bem ajustado para que a couraça seja bem segura. Ele fala também da couraça da justiça. Todas as vezes que a verdade está bem ajustada em nós, a justiça de Deus está sobre a nossa vida. Por isso descansa. Descansa. Deus trabalhou 6 dias para criar tudo que Ele criou. E no 7º Ele descansou. Agora eu pergunto, Deus precisa descansar? Deus não precisa descansar, mas Ele fez questão de descansar para nos ensinar um princípio. Você precisa descansar. Aleluia. Não só descansar suas emoções, mas também descansar fisicamente. Você precisa se deleitar no Senhor, você precisa ter tempo. Sabe por quê? Porque o soldado cansado, ele é presa fácil. O soldado cansado, ele é presa fácil. E eu estou falando fisicamente. Quando você trabalha demais, excessivamente, tudo que é excesso é prejudicial. Nós precisamos entender, quando Paulo fala a Timóteo, que nós temos o espírito de poder, amor e equilíbrio. O equilíbrio é essencial em todas as coisas da nossa vida. Todas as coisas.
Os amalequitas, eles atacavam o povo no deserto. Eles ficavam escondidos nos bancos de areia. Atacavam o povo no deserto. Mas quem que eles atacavam? Aqueles que estavam cansados e iam ficando para trás. Os que ficavam cansados e iam ficando para trás, eles começavam a murmurar e a reclamar, porque os outros estavam indo longe demais, estavam indo rápido demais. Esse grupo está fora, por que eles estão fazendo aquilo? Por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão fazendo dessa forma? Todo soldado cansado vira um murmurador e vira presa fácil para o inimigo. Todo soldado cansado começa a falar mal da sua própria casa, começa a falar mal da sua igreja, começa a falar mal do seu pastor, começa a falar mal da sua esposa, do seu marido, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Por isso, descansa. Sabe por que o Salmo 127 fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica? Se o Senhor não edificar a casa, você vai comer o pão de dores. Se o Senhor não edificar a casa, é inútil acordar cedo, ou sair de madrugada, chegar tarde. Você vai comer o pão de dores. Sabe o que é comer o pão de dores? É aquela famosa frase: eu trabalho e não vejo a cor do dinheiro. Isso é comer o pão de dores. Agora, quando você faz tudo na medida certa, cumpre corretamente o seu horário de trabalho, sem excessos, descansa, porque o descanso também faz parte da nossa vida, descansa com qualidade. Quando você não descansa, você não tem nem disposição para estar no secreto. O que é mais importante? Responda para mim. É você trabalhar desenfreadamente ou você estar no secreto? Nós dependemos do Senhor. Não coloque nada na frente do Senhor. Coloque o Senhor na frente de tudo. Ele tem que ser prioridade máxima nas nossas vidas. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o Senhor que te vê em secreto te recompensará publicamente. Vai para o secreto, não abra mão. Uma das coisas que o inimigo das nossas almas mais ataca nesse tempo é o nosso tempo devocional, é a qualidade do devocional. Porque muitas vezes nós fazemos devocional, mas nós fazemos para cumprir uma agenda, com religiosidade, de falar: hoje eu já cumpri meu papel, hoje eu já fiz minha obrigação. Sabe, quando eu era adolescente, que eu comecei a sair, minha mãe começou a deixar eu sair, eu só podia sair de casa, ela só me autorizava a sair de casa se eu fosse na missa. Então eu ia na missa para poder sair de casa. E muitos cristãos até hoje fazem o devocional para poder depois achar que está tudo bem. Devocional precisa ser tempo de qualidade com Deus. Não é eu ler um versículo, porque livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, amém. Pai, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Vou trabalhar. Que qualidade de devocional é essa? Você não entendeu nada que está escrito. Nada, não fez sentido nenhum. Sabe por quê? Porque ele é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa. E ele quer ter encontros diários com você. Ele quer te encontrar no seu secreto todos os dias. E quando uma pessoa vai para o encontro, ela não deseja que o encontro seja rápido. Quando a pessoa vai para o encontro, no relacionamento, ela quer sentar e ficar ali, passar tempo, passar horas. Porque ela tem prazer em se relacionar.
E o Espírito Santo de Deus tem prazer em se relacionar com você. Nós é que abrimos mão desse momento tão precioso. Quanto mais problemas você tiver para resolver no dia, mais tempo de qualidade com Deus você tem que ter. Faça isso antes de começar o dia. Aleluia. Glória a Deus. Como explicar a Trindade? Não tem como. Nós só sabemos que 3 significa algo completo. O número 3 significa algo completo. 1 Tessalonicenses 5:23 vai falar do espírito, da alma e do corpo. Nós somos espírito que tem uma alma e habita no corpo. Somos seres completos, porque Deus, que é completo, nos fez. Nós não podemos entender a Trindade, mas nós podemos experimentar e viver a Trindade em todas as esferas da nossa vida. Há em todas as esferas da nossa vida uma realidade tridimensional. Em todas as áreas da nossa vida. Altura, largura e profundidade, sólido, líquido e gasoso, passado, presente e futuro, melodia, harmonia e ritmo, espaço, tempo e matéria, átrio, lugar santo, santo dos santos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em todos os momentos, em todos os lugares, aonde quer que estejamos, há uma realidade tridimensional que nos remete à Trindade. E nós não podemos fugir da presença dEle. Se nós formos no mais profundo abismo, lá Ele está. Se nós subirmos aos céus, lá Ele também está. Não tem como fugir da presença. Por isso, queira a presença, busque a presença, viva a presença. Nós abrimos mão do que é prioridade na nossa vida. São tantas coisas que nos são apresentadas. São tantos prazeres que nos são apresentados, mostrados. E nós abrimos mão. Ele é o primogênito do Pai, Jesus. E nós somos co-herdeiros com Cristo. E nós muitas vezes trocamos essa primogenitura por um prato de lentilhas. E olha que eu nem gosto de lentilha. Não troque o primogênito por um prato de lentilhas. Não troque, não faça isso. Todos os problemas que batem a nossa porta, nós queremos resolver da nossa forma, com a força do nosso braço. Que tal, a partir de hoje, você ter um problema? Que tal você orar? Será que é uma boa ideia? Buscar a Deus antes de resolver uma situação? Talvez você nem precise colocar a mão. Nós precisamos entender que Adão, ele caiu de uma posição que Deus tinha dado para ele, uma posição de governo. E a queda de Adão fez separação do homem e de Deus. Então Jesus é a restauração de tudo isso. Jesus é a restauração de tudo isso. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que nós perdemos? A posição de governo. Não adianta você querer resolver seus problemas, ou os problemas que batem à sua porta, antes que você se reposicione na condição que Deus quer que você esteja, ou desculpa, na posição que Deus quer que você esteja. Primeiro nós temos que estar posicionados, para depois as condições serem mudadas. Enquanto não há um posicionamento, não tem como Deus mudar as condições. Se alguém chega para mim e fala: pastor, eu estou passando por esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, a pergunta é: quanto tempo de oração você tem por dia? Porque não adianta a gente querer tratar o problema se a gente não tratar a posição. Não adianta a gente falar: vamos resolver, vamos orar por isso,
Vamos fazer alguma coisa, vamos lá, vamos agitar. Se a pessoa nem orar, não ora. Tem um problema batendo na tua porta? Eu te desafio. Faça 7 dias de oração. O máximo que você conseguir. Pode orar só por isso. Sabe o que vai acontecer? Quando a pessoa sai e ela vai orar, vem buscar a solução do problema, mas ela ouve uma palavra assim, vai orar. Ora por 7 dias. Sabe o que acontece? Ela não volta mais. Por quê? Porque Deus fez com que as vendas dos olhos fossem tiradas e os problemas fossem resolvidos. Um novo posicionamento. Por quê? Porque geralmente as pessoas querem ter outras pessoas de encosto. Misericórdia. De muleta. Eu não sei se você sabe, mas eu sou ser humano. Igual a você. Tem gente que acha que eu vou ter superpoderes para resolver um problema que só ela pode resolver. E quando você vai orar e mergulha nas águas do Espírito, quantas são as pessoas que ligam e falam, pastor, obrigado pelas orações, já está tudo resolvido. Eu amei, mas eu nem orei. Foi só a sua oração. O seu novo posicionamento moveu o coração de Deus. E Deus agiu ao teu favor. Não adianta eu querer mudar a condição sem mudar a posição. Por isso, igreja, desperta. Igreja, desperta. É tempo de orar. É tempo de buscar mais. É tempo de mergulhar mais nas águas do Espírito. É tempo de reconhecer Deus como Pai, como Filho, como Espírito, reconhecer a Trindade, reconhecer que Ele está presente em todos os lugares e que eu preciso dEle. Intensificar as minhas orações. Pastor, eu oro 1 hora por dia, ora 2. Pastor, eu oro 2 horas por dia, ora 4. Pastor, eu oro 4 horas por dia, ora 8. Sabe por que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós somos preguiçosos. Sabe por que as coisas não avançam? Porque nós temos preguiça. Sabe por que as coisas não se... Nossa, mas está difícil, está complicado. Como que eu faço para resolver? Quantas horas você ora por dia? Nem precisa ser hora, né? Quanto tempo você ora por dia? Essa que é a pergunta. Três é algo completo. Nosso Deus é completo. Ele é suficiente. Você não precisa buscar em outros lugares. Você não precisa resolver de outras formas. Você não precisa buscar em outras pessoas. Você só precisa entender que você tem um Deus que é trino e é completo. Tudo que você precisa está no Senhor. No Senhor. Tudo que você precisa está no Senhor. Eclesiastes 4 fala, Salomão na sua velhice, é melhor serem 2 do que 1. Estamos falando do número 3, mas Salomão fala o quê? É melhor serem 2 do que 1. Só que aí depois ele fala assim, porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então, convide Jesus para participar dos seus relacionamentos. Convide Jesus para participar do seu casamento. Convide Jesus para participar da sua vida de relacionamento, do seu trabalho, a sua comunhão. Convide Jesus, por quê? Porque eu e mais um, tá bom. Só que quando Jesus chega, fica completo. Porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Primeira Coríntios capítulo 13, verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3.
mas o amor é o maior desses. A fé, a esperança e o amor, mas o amor é o maior desses três. A fé, que em 2 Timóteo 4:7, Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. O diabo não tem problema nenhum com as suas conquistas. Não se esqueça disso. O diabo quer roubar a sua celebração. Deus também não quer saber de tudo que você conquistou. Ele quer saber de tudo que você guardou. Porque Paulo não fala: eu fui missionário, eu fui para a Ásia, eu fui para a Europa, eu fui pregar para os gentios, eu fui Paulo, eu era Saulo, e agora estou no fim da minha vida. Não, ele falou o quê? Eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Foi isso que ele falou. Ele não falou de tudo que ele fez, mas ele falou somente do que ele guardou. Ele não falou das suas conquistas, mas ele falou do que ele guardou. Por isso, guarde a sua fé. Como que eu guardo a minha fé? Como que eu guardo a minha fé? Você vai ficar bravo comigo se eu falar isso? Calma. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus vai fortalecer a sua fé. A gente volta no secreto. A gente volta no secreto. E Deus tem falado tanto com a gente sobre isso. Deus tem falado tanto conosco sobre isso. E saiu até uma música, né, querido? Que a gente esqueceu de cantar. Ia cantar hoje, esqueceu de cantar. Por quê? Porque é o que o Senhor tem falado. E quem experimenta esse lugar não quer mais sair desse lugar. Mesmo com todas as dificuldades que tem para ir para esse lugar. Porque não é fácil. É um dos lugares que mais está sendo atacado pelo inimigo das nossas almas. Ele não quer que você esteja nesse lugar. Ele não quer que você tenha tempo de relacionamento com Deus. Ele não quer que você descubra os mistérios que só o Senhor pode te revelar. Ele não quer. Mas você tem que ter o entendimento de que o reino de Deus é conquistado à força. Se não for pelo esforço, não tem outro jeito, não tem outra maneira. É o nosso esforço, é a nossa força de vontade, é a nossa coragem, a nossa disposição, é a nossa permanência nesse lugar que vai fazer com que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra, mas que nós possamos viver coisas grandes e firmes que ainda não conhecemos. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Coisas grandes e firmes que ainda não conhecemos, porque muito além daquilo que pedimos ou pensamos, é o que o Senhor vai nos entregar. Permaneça. Não saia desse lugar. Não saia desse lugar. Não é de motivação que você precisa. Não é de motivação. Porque motivação... Estava conversando com o Rafa essa semana e eu falei para ele que uma vez eu preguei sobre motivação. E motivação sem Jesus é igual um balão de aniversário. Você enche, comemora o aniversário no domingo e na quarta-feira o balão já murchou. Essa é a motivação sem Jesus. Mas a motivação com Jesus, você olhando para Cristo, que é o nosso alvo, caminhando os passos que o Espírito Santo te mostra, te direciona, você vai viver coisas que você nunca imaginou viver. Havia um paralítico na beira do caminho. E esse paralítico, em Cafarnaum,
estava esperando acontecer um milagre com ele. Mas ele estava lá, na beira do caminho. Talvez ele já tivesse desistido. Porque quanto tempo fazia que ele estava ali? E Jesus estava na casa. Mas não tinha como ele entrar, porque ele era paralítico. Mas tinha um agravante, a casa estava cheia, a entrada estava obstruída, não tinha como ninguém entrar por ali. Então passam 4 amigos, passam alguns amigos, mas 4 deles pegam o paralítico numa maca, sobem o paralítico pelo telhado, abrem o telhado, desce a maca, e a maca cai na frente de Jesus. E Jesus faz o quê? Zombar de Jesus. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Jesus, lendo o pensamento deles, é isso que a palavra fala. O que é mais fácil para o filho? O que é mais fácil, perdoar pecados ou curar? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para curar, tem poder para perdoar pecados. Paralítico, levanta, toma a tua cama, a tua maca, a tua esteira e vai embora. Aleluia. Nós vamos chegar até Jesus. É o nosso grande objetivo, todos os dias. Ter a presença manifesta do Espírito Santo na nossa casa, no nosso secreto, mas também 24 horas por dia, porquanto nós andamos com Ele. Mas muitas vezes nós estamos paralisados, como aquele paralítico parado à beira do caminho, sem forças para prosseguir, sem forças para avançar, sem forças para chegar até Jesus. E aí sabe o que acontece? Aí você pode contar com a igreja, você pode contar com seus irmãos. Ah, pastor, duvido. Pode contar com seus irmãos. Você pode ligar para os seus irmãos. Você pode procurar seus irmãos. Que assim como aqueles 4 amigos, os seus irmãos vão te ajudar a sair daquela condição. E Deus fará coisas inusitadas como aquele telhado que foi aberto. Mas você vai chegar em Jesus. Você vai conseguir aquilo que você quer. Mas sabe o que acontece? Quando nós conseguimos aquilo que nós tanto buscamos, o Senhor, Ele não é mesquinho. Deus é generoso. E Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Por isso que antes de fazer o que o paralítico queria, Ele fez o que ele precisava fazer: perdoar pecado. Nessa manhã, permita que o Espírito Santo de Deus faça o que Ele quiser fazer com você. Nessa manhã, permita que o Senhor faça o que Ele quer fazer com você, e não o que você está querendo. Porque o que Ele quer é melhor do que você quer. Romanos capítulo 12 fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes nós ouvimos assim: ah, fica tranquilo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que nós nos esquecemos que há algo a ser feito. Permita que a sua mente, o seu entendimento seja transformado, para que assim a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra na sua vida. Então nessa manhã você precisa permitir que o Espírito Santo transforme o teu entendimento sobre aquilo que você tem vivido, sobre aquilo que você tem almejado, sobre aquilo que você tem buscado, para que a vontade perfeita, boa e agradável dele venha sobre a sua vida. É muito maior do que nós imaginamos, é muito maior do que nós pensamos, é muito maior do que nós queremos, é muito maior do que nós buscamos. Mateus 17:20 fala da fé como um grão de mostarda. A fé como um grão de mostarda. Não é a fé do tamanho de um grão de mostarda. Talvez você já tenha ouvido isso. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não é isso que fala. É a fé como um tamanho, não. É a fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é resistente. O grão de mostarda, ele se adapta a qualquer solo. O grão de mostarda, ele se torna a maior das hortaliças. Ele é rápido no seu crescimento.
Se a nossa fé for como um grão de mostarda, grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas vão acontecer. Sabe por quê? Como um grão de mostarda é resistente, nós somos a resistência. A igreja do Senhor é a resistência. Porque o mundo quer que você dê resultados, mas o Evangelho quer que você dê frutos. O mundo quer que você conquiste. O mundo quer que você seja. O mundo quer que você cresça. A Gesa tinha costume, né? Ela pegava muito ônibus de Araras para Santa Rita, quando ela estudava lá. E todas as vezes que ela sentava com alguém, ela vinha conversando. E eu tenho certeza que ela perguntava muitas coisas, e falava de Jesus, e pregava o Evangelho. Mas quantas são as vezes que nós conversamos com alguém, e nós sabemos tudo sobre a pessoa, mas não sabemos nem o nome? Por quê? Porque o mundo fala que nós temos que saber o que a pessoa faz, e não quem a pessoa é. Mais importante do que eu faço é quem eu sou. O Senhor não está preocupado com o seu serviço, Ele quer ter relacionamento. Ah, porque eu faço isso na igreja, porque eu tenho um cargo assim na igreja, porque eu faço isso, eu faço aquilo. E o seu relacionamento? A linguagem de amor do Senhor é o relacionamento, não é o serviço. Ele quer ter relacionamento conosco. Nós somos a resistência. A resistência que não quer saber das conquistas, mas quer saber de ter relacionamento com o Senhor. Quer saber quem você é. Qual é seu nome? Do que você precisa? O grão de mostarda, ele se adapta a qualquer solo. Se você jogar o grão de mostarda no solo rochoso, ele vai ali crescer. Ele vai encontrar um lugar para fincar suas raízes. Ele é resistente, resiste até o fogo, ele é adaptável. Nós precisamos nos adaptar. Renovação de mente, renovação do entendimento. Ah não, mas é normal. Hoje em dia é normal. Hoje em dia tal coisa é normal. Não, mas não tem problema nenhum, isso aí não tem problema. O diabo não vai aparecer. Você já ouviu isso? O diabo não vai aparecer de chifre vermelho, de rabo e de tridente na mão. O diabo é sutil. E aquilo que você julga normal, tranquilo, natural, mas o Espírito Santo está te incomodando, e você mesmo assim julga normal, tranquilo, natural, essa é a cilada que está preparada. Essa é a cilada que está preparada. Não vos conformeis com esse mundo. Sabe o que é se conformar? É se colocar dentro de uma forma. Nós não cabemos na forma desse mundo. Nós não cabemos nessa forma. Nós fomos feitos para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Nós fomos chamados para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Glória a Deus. Oh Senhor, nos ajuda, Pai. Aleluia. Nos ajuda a entender, Pai, a Tua palavra. Nos ajuda a entender quem nós somos. Revela a Tua paternidade, Pai. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo. Nós precisamos da Tua ajuda. Nós sabemos que fomos chamados para estabelecer o Teu reino nessa terra, mas nós precisamos do Senhor, Pai. Os dias são maus, o trabalho é árduo, mas nós sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Há renovo de Deus para você nesse mundo. Há uma unção de cura nesse mundo. O Senhor tem falado desde o início
desde os primeiros louvores, desde o começo do culto, que Ele está curando, Ele está curando. Se você recebe essa palavra, diz amém, e fala, eu recebo a cura, porque o Senhor quer curar, Ele está curando, Ele está fazendo. Aleluia. Romanos capítulo 5. Esse eu quero ler. Romanos capítulo 5. Sempre mencionamos essa passagem. Verso 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, a esperança. Olha aqui. Mais 3 coisas aqui: paciência, experiência, esperança. Quando nós encontramos Jesus, que coisa gostosa, que coisa linda, que maravilha, que refrigério, que coisa boa encontrar Jesus. Quando nós encontramos Jesus, parece que é tudo lindo, e é de fato. Só que muitas vezes não te falaram que a caminhada com Jesus é uma caminhada difícil. O caminho é estreito. E caminho estreito nos fala de renúncias. Quando nós falamos que Deus não está preocupado com as suas conquistas, quando você chegar no céu, Ele não vai perguntar sobre as suas conquistas, mas Ele vai falar sobre as suas renúncias. São as renúncias. O que você tem deixado em nome de Jesus. Quando eu tive encontro com Jesus, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso, mas eu precisei me posicionar. E eu fui radical. Por que eu fui radical? Porque agora eu virei crente, então eu tenho que cortar minhas amizades? Não é isso. É porque se eu não fosse radical, eu não ia permanecer. Então eu renunciei a muita coisa. E uma das coisas que eu renunciei foram as amizades que me levavam para o buraco. Hoje tenho amizade normal com todo mundo, não tem problema com ninguém. Às vezes tem um probleminha com meu sogro, mas não resolve. Brincadeira, viu? Brincadeira. Então nós temos que ser radicais por Jesus. O Facebook estava fazendo mal numa época. O que eu fiz com o Facebook? Muito bem, meu carro. Desinstalei o Facebook. Cancelei a conta, excluí a conta. Tem alguma coisa que te faz pecar? Arranca fora. Arranca fora. Renúncia. Renúncia. Amor é renúncia. Estamos acordando de hora em hora lá. Graças a Deus não é de hora em hora, está mais espaçado. Que mãe que não acorda com o choro do seu filho? Eu vou contar uma coisa para vocês. Tem hora que ele chora que eu não acordo. Aí a gente fala, você não vai acordar? Não vou dar mamar. Mas a mãe acorda. A mãe acorda, pega, come, conversa com o neném. Não sei o que. Nossa, mas que paciência, 3 horas da manhã conversando. Se eu fosse dar mamãe, eu ia dar uma assim. Renúncia. Amor é renúncia. Renunciou o sono por amor ao nosso José. Amor é renúncia. Que caia por terra o evangelho da hipergraça. Que você pode fazer o que você quiser e continuar no erro, no pecado, que está tudo bem em nome do amor.
O amor de Cristo não é esse amor. O amor de Cristo é um amor que corrige. O amor de Cristo é que te chama para a realidade. O amor de Cristo é aquele que te dá um choque de realidade. O amor de Cristo é aquele que te fala o que você tem que fazer, mesmo que você não queira ou fique emburrado. O amor de Cristo é aquele que te confronta e exige renúncia. Nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender todos os dias. Nos arrepender e voltar para Deus. Fé como um grão de mostarda. E nós vemos aqui a paciência, a experiência, a esperança como um processo de crescimento. Porque, como eu falava, nós conhecemos a Jesus e começa então uma caminhada. Eu conheci Jesus, me entreguei para Ele agora o que? Agora começa. Agora que começa. É agora que o negócio vai pegar. O que você precisa então? Paciência. E é isso em todas as suas provas. Em todas as provas que passamos, em todas as lutas e dificuldades que passamos, nós começamos e precisamos ter paciência. E todas as lutas produzem em nós a paciência. Produzem em nós a paciência. Só que o próximo estágio, depois que você passar nessa prova, o próximo ano, você passou de ano, então o próximo ano é o quê? A experiência. Experiência é você experimentar algo e ter conhecimento de causa daquilo que você experimentou. E você passa por esse processo de experiência para que você possa olhar para trás e falar: eu conheço bem esse assunto. Então agora eu estou capacitado para ajudar alguém que for passar por esse tipo de situação. Porque agora você está no terceiro estágio, e é a esperança. A esperança. Colossenses, capítulo 1, verso 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. É Ele que nós esperamos e é por Ele que nós vivemos. É nele que nós vivemos e existimos. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos guarda. A palavra que criou todas as coisas é a mesma palavra que sustenta todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tem uma dinâmica que a gente faz, e a gente fala assim, fala uma frase sem usar o verbo. Aí você vai falar, né? Se eu for falar, eu me chamo Rodrigo, sem usar o verbo, eu vou falar, eu me Rodrigo. Não fica sem sentido a frase? Fica totalmente sem sentido. Sem o verbo, a nossa vida fica sem sentido. Sem Jesus, a nossa vida não tem e não faz sentido. Não faz. Inclua Jesus em tudo na sua vida. Não exclua Jesus, inclua Jesus em tudo na sua vida. Ele é a esperança da glória. E nós estamos falando da fé, da esperança e do amor. Ele é a esperança. Ele é a esperança. Cristo em vós é a esperança da glória. E na esperança, se nós continuarmos a ler ali Romanos capítulo 5, verso 5, o verso 5 fala que na esperança nós não somos confundidos. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Na esperança nós não somos confundidos. Quando nós passamos pela paciência, temos a experiência, então nós estamos na esperança, nesse lugar nós não seremos enganados e nem confundidos. Tem um lugar em Deus, que quando você acessa, você nunca mais é enganado e nem confundido. O que você precisa fazer? Permanecer nesse lugar. Permanecer nesse lugar, porque esse lugar é um lugar de luz, e aonde a luz está, as trevas não podem chegar. Não há engano,
Não há mentira, não há nada que possa vencer um lugar que você encontrou em Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, esses três elementos, a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor não podem se ausentar na nossa vida. A fé como um grão de mostarda. Guardar a nossa fé como Paulo guardou a sua fé. A esperança, porque Cristo em vós, a esperança da glória. Esperar, do verbo esperançar e não do verbo ficar sentado. Esperança, do verbo esperançar e não do verbo esperar, desculpa. Quando Jesus voltar, eu quero que Ele me encontre trabalhando, fazendo a obra para Ele, pregando o Evangelho, e não sentado. Esperança é eu esperar sentado. Não, a esperança é você esperançar. Esperançar quer dizer trabalhar, fazer, se movimentar, não ficar parado. Lembra? Com equilíbrio. Quando Jesus voltar, eu quero que Ele me encontre trabalhando para Ele. E o amor? O amor. O amor viveu nessa terra. O amor morreu. Mas como o 3 é completo, no terceiro dia, o amor ressuscitou. Ele subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai. Ele é o amor. Do que nós precisamos nesse tempo. A palavra de Deus que diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Mas em nome de Jesus não é o meu e não é o seu amor. O nosso amor, ele vai permanecer firme até os dias de Cristo. Nós precisamos entender que o amor, ele precisa estar presente na nossa vida. Sofreu ofensa? Sofreu humilhação? Sofreu calúnia? Alguém falou mal de você? Continue amando. O amor é vulnerável. O amor é vulnerável. O amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor precisa estar acima de todas as coisas. Quando você ama e pratica o amor, você não julga mais. Você não rotula mais. Você não dá mais apelidos. Porque você não vê do jeito que o mundo vê, mas você enxerga com o amor de Cristo. Quantos são os testemunhos de pessoas que chegaram aqui e falaram: o que eu mais gostei foi o acolhimento desse lugar, foi o amor que eu recebi. Nós precisamos continuar amando. Nós moramos numa cidade pequena. Estou falando de Santa Rita, tá bom? Estou falando de Ribeirão, estou falando de Leia, estou falando de Santa Rita. Porque dá para confundir um pouco o tamanho da cidade. Nós moramos numa cidade pequena. E talvez chegue alguém aqui que você conhece. Mas não que você conhece pelo nome, você conhece pelo rótulo. Fulano de tal, pelo amor de Deus. Até coça assim a cabeça. Não. Jesus te amou, você não tinha nem nascido ainda.
Jesus te amou, você não tinha nem nascido ainda. Nós não dependemos de condições para amar. Nós não dependemos de saber como a pessoa é, quem a pessoa é, e nem do passado dela. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas mudam. Jesus transforma a vida das pessoas. E a gente está olhando para pessoas transformadas e ainda está lembrando do passado dela. Ei, se a palavra fala, o teu passado foi lançado no mar do esquecimento, quem é você para se lembrar do passado do outro? Nós estamos olhando para as pessoas pelo passado dela, o que ela viveu. Aquilo ali não presta. O que não presta é a sua língua. Converta-se. Ame as pessoas. Tem gente que ama as coisas e despreza as pessoas. Não, ame as pessoas. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Ame aquilo que tem valor eterno. As pessoas têm valor eterno. Nós precisamos amar e não julgar. Quando nós não amamos, nós julgamos, rotulamos, apelidamos. É tempo de amar. É tempo de amar. O amor morreu por você. O amor é renúncia. O amor morreu por você. E o que você tem feito por esse amor? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E se entregou por nós. Mas o que nós temos feito? Às vezes a gente faz coisas tão medíocres, coisas tão rasas, tão superficiais, vazias, achando que nós somos bons. Jesus disse, eu não sou bom. Se Jesus disse, eu não sou bom, quem sou eu para falar que sou bom? Jesus diz, bom é o meu Pai. Bom é o Pai. Nós precisamos nos converter todos os dias. Converter do nosso orgulho. E tomar cuidado para que aquilo que o Senhor está gerando na nossa vida não vire um orgulho dentro de nós. Nossa, glória a Deus, porque Deus está dando tanta humildade para mim. E aí você sai falando para todo mundo que você é humilde. Não pode falar comigo que eu sou humilde. Deus colocou humildade. Orgulhoso. Está falando de humildade, mas é orgulhoso. Deus entrega a bênção e você distorce a bênção. O rapaz ia a pé para a igreja. Todo domingo, suado. Não é você não, Itamar. E aí, o tempo passou, ele orando, buscando a Deus, começou a trabalhar, Deus deu uma bicicleta para ele, ele todo feliz indo de bicicleta para a igreja. Glória a Deus. Olha, meu irmão conseguiu uma bicicleta. E ele orando na presença de Deus, todo domingo lá na igreja, adorando ao Senhor. O Senhor deu uma moto para ele. Glória a Deus. Foi de moto. Todo domingo estava lá, chegando com a moto. E ele estava trabalhando e orando e buscando. Deus deu um carro para ele. Chegava no domingo, na hora do culto, ele ia para o shopping. Porque agora o carro dá para pegar a estrada. Não é perigoso. E agora eu não vou mais para a igreja. Usou a bênção para levá-lo para o abismo. Ah, então é a igreja que vai fazer alguma coisa na minha vida? A igreja faz parte das disciplinas espirituais. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler, meditar na palavra de Deus. E quando você faz isso, você entende a importância da igreja, entende a importância de congregar. A Zeneide está nos assistindo. Ontem ela veio na aula e ela falou: pastor, mas eu não venho não. Por que não, Zeneide? Estou muito cansado. Ah, tá bom, Rosinha. Mas eu vou assistir tudo. Tá bom, Rosinha. Deus abençoe esse irmão. Está descansando, mas está assistindo, está acompanhando. Aquela mulher que chega e fala: pastor, meu marido não gosta que eu venha na igreja não, mas eu dou um jeitinho e eu venho. Está errado? Está errado.
marido. Seja mulher sábia, seja mulher virtuosa, a mulher bíblica. Nós precisamos entender o papel fundamental da igreja na nossa vida. O que é o congregar. Sabe o que muda a nossa vida? O nosso secreto, mais uma vez. E aqui nós nos reunimos aos domingos para entregar nossa adoração ao nosso Deus. Deus está enchendo o tanque. E aí nós vamos ter gás e combustível para passar a semana, e para estar na presença, e para ter as revelações, e para ter as direções, e para ter as bênçãos, acessar lugares que nós não acessamos ainda, mas nós nos reunimos para adorar o Senhor. É no relacionamento congregacional que nós somos afiados, forjados. Ah, eu não gosto de fulano de tal. Então tá bom, vai, chega cada dia mais perto de fulano de tal. Porque é ele mesmo que Deus vai usar para te forjar. Nós precisamos entender a importância do congregar. E que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos ajudem nessa nossa caminhada. Que você possa ficar com essa palavra, mas não somente ficar, levar essa palavra. Levar para que você possa ver diferença na sua vida e fazer diferença. Porque primeiro em nós e depois através de nós. Primeiro em nós e depois através de nós. Glória a Deus. O número 3 está tão presente na minha vida. A primeira filha foi a filha da paciência. Pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem. Graças a Deus, a gente morava em Piracicaba, a Bia foi lá ficar uns dias com a gente. Graças a Deus pela vida dela. Porque eu não sei se ia dar conta não. Eu acordava para trabalhar, parecia que eu era um zumbi. Aquele negócio assim, não conseguia parar em pé, porque eu não dormia. Acordava de hora em hora para ver se o bebê estava respirando. Ia lá ver, tá tudo bem. Ah, vou pegar ela um pouquinho. Mas tá dormindo, não, vou pegar, porque né? Vai que. O bebê da paciência. Aí veio a Alice. A Alice foi o bebê da experiência. A Sara caía, pelo amor de Deus, ai, o que aconteceu, filha? Ai. A Alice cai, levanta, foi nada. Tadinha da Alice. É o bebê da experiência. Nós já temos uma experiência. A Alice pegou a Ágata ali, viu, meu pai? O laser deixou ela andar na água. Aí ela foi cavalgando até do outro lado, puxou a rédea e voltou. Falou: uau, minha filha é uma cavaleira. A Ágata passou embaixo de uma árvore torta. Se ela não abaixa a cabeça, graças a Deus que a mãe não estava perto. Né? Falei: e aí, filha, como é que foi? Super legal, papai. A filha da experiência. Só que agora chegou José. E sabe o que significa José? E acrescentou o Senhor. Ele é o bebê da esperança. Por quê? Porque um novo tempo já começou na nossa vida. E reacendeu a chama da esperança em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele acrescenta em nós para que nós possamos manter a chama acesa. Ele acrescenta em nós para que nós possamos viver com essa chama acesa. Eu não quero voltar para o primeiro amor. Eu quero permanecer no primeiro amor até os dias de Cristo. E Ele veio para fazer com que esse novo tempo seja o tempo da esperança acesa na nossa vida e na vida da igreja. Creia. Creia. O Senhor está entregando novas coisas nessa manhã. O Senhor está fazendo grandes coisas nessa manhã.
Está chegando um tempo de muita vitória. Está chegando um tempo de muita bênção. Por quê? Porque as bênçãos vão começar a cair na minha cabeça? Não, porque nós vamos acessar um lugar de bênção. A nossa maturidade vai fazer com que nós possamos acessar esse lugar de bênção. Comece em nós e através de nós. Viu, Débora? Chegou um novo tempo na sua vida. O Senhor te diz que nessa semana grandes coisas vão acontecer. E não tenha dúvida disso. Em nome de Jesus.